Minha mãe jogou minha mochila fora no meio de uma briga, mas esqueceu de olhar dentro da Bíblia do meu avô. Ela estava furiosa porque eu tinha reprovado no terceiro ano de administração pela segunda vez. Me chamou de irresponsável, de perdedor, disse que eu nunca ia dar em nada na vida. Quando tentei explicar que estava passando por um momento difícil, ela explodiu. Disse que estava cansada de sustentar um fracassado de 23 anos. Foi até o meu quarto, pegou minha mochila com todos os meus livros e cadernos e atirou no lixo. Gritou que se eu não prestava para estudar, então não precisava mais dessas coisas. O que ela não sabia é que dentro da Bíblia surrada do meu avô, que sempre carregava comigo, havia algo que mudaria nossa situação financeira para sempre. Naquele momento, vendo ela jogar tudo fora, eu sabia que nossa relação nunca mais seria a mesma. Eu sou Gabriel, e essa história começou quando meu avô morreu há 2 anos. Ele era um homem simples, trabalhava como zelador de uma empresa de construção no centro de São Paulo. Minha mãe sempre disse que ele não tinha deixado nada de valor, apenas algumas roupas velhas e uma Bíblia desgastada pelo tempo. Ela queria jogar tudo fora, mas eu pedi para ficar com a Bíblia. Não por religião, eu mal frequentava a igreja, mas porque era a única coisa que restava do homem que me criou quando meu pai nos abandonou. Meu avô costumava ler aquela Bíblia todas as noites, e eu me lembrava dele passando os dedos pelas páginas amareladas, sussurrando orações que eu nunca entendi completamente. Depois que ele morreu, minha vida desandou. Comecei a faltar às aulas, não conseguia me concentrar, as notas despencaram. Minha mãe, que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para pagar minha faculdade, começou a perder a paciência. Ela não entendia por que eu não conseguia simplesmente superar a morte dele. Para ela, luto era luxo de gente rica. Gente como nós tinha que trabalhar, não tinha tempo para ficar chorando pelos cantos. A pressão foi aumentando a cada semestre. Primeiro veio a reprovação por falta. Depois, a segunda reprovação por nota. E então veio aquela discussão que mudou tudo. Ela estava na cozinha quando cheguei em casa naquela tarde. Tinha acabado de receber a carta da faculdade confirmando minha segunda reprovação. Tentei esconder, mas ela viu no meu rosto que algo estava errado. Quando contei, ela ficou em silêncio por uns 5 minutos. Depois explodiu. Disse que tinha vergonha de mim, que se matava de trabalhar para me dar uma oportunidade que ela nunca teve, e eu estava jogando tudo no lixo. Falou que eu era igual ao meu pai, um inútil que só sabia decepcionar as pessoas. Quando mencionei que estava sofrendo, que ainda não tinha conseguido processar a morte do vô, ela riu com amargura. Disse que eu estava usando a morte dele como desculpa para ser preguiçoso. Foi aí que ela foi até meu quarto e voltou com minha mochila. Abriu a janela da cozinha e jogou tudo na caçamba de lixo que ficava no pátio do prédio. Livros, cadernos, canetas e, junto com tudo, a Bíblia do meu avô. Gritou que se eu não queria estudar, não precisava mais daquelas coisas, que era melhor eu arrumar um emprego de verdade porque dali para frente ela não ia mais sustentar vagabundo. Senti uma mistura de raiva e desespero. Não pela mochila ou pelos livros, eu podia repor tudo isso, mas pela Bíblia. Era a única coisa que me conectava com ele, e agora estava jogada no lixo como se não valesse nada. Esperei ela sair para trabalhar no turno da noite. Desceram até o pátio, remexeu na caçamba até encontrar minha mochila. Estava tudo molhado por causa de uma chuva que tinha caído mais cedo. Os cadernos estavam encharcados, os livros inchados e fedendo. Mas quando abri o zíper do compartimento menor, a Bíblia estava lá. Peguei com cuidado, limpei a capa com a minha camisa. Foi quando percebi que algumas páginas tinham se soltado da encadernação por causa da umidade. E foi tentando reorganizar essas páginas que vi. Entre as folhas finais, grudada na contracapa, havia uma pequena chave dourada que eu nunca tinha notado antes. Junto com a chave, um papel dobrado em 4, escrito à mão com a letra trêmula do meu avô. Se você chegou até aqui, se está na nossa comunidade compartilhando histórias de superação e descobertas que mudaram vidas, se inscreva neste canal. Aqui você encontra relatos de pessoas como eu, que descobriram que a vida pode mudar em segundos, e que às vezes as coisas mais valiosas estão escondidas onde menos esperamos. O papel estava amarelado e a tinta meio desbotada, mas dava para ler perfeitamente. Era uma mensagem curta,
escrita com aquela letra cuidadosa que meu avô usava quando assinava documentos importantes. Para Gabriel, meu neto querido, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo e você está passando por dificuldades. A chave abre o cofre 247 no Banco do Brasil da Rua Augusta. Senha, sua data de nascimento e a minha, juntas. Use com sabedoria, seu avô que te ama. Fiquei olhando para aquele papel sem acreditar. Meu avô tinha um cofre no banco? Como era possível? Ele ganhava um salário mínimo como zelador, vivia de forma simples, nunca demonstrou ter dinheiro guardado. Naquela noite não consegui dormir. Ficei na cama repassando todas as memórias que tinha dele, procurando sinais de que ele pudesse ter algum dinheiro escondido. Lembrei de como ele sempre pagava as coisas no dinheiro vivo, como nunca parecia se preocupar com as contas, como às vezes aparecia em casa com presentes para mim sem explicação. Minha mãe sempre reclamava que ele gastava demais com bobeira, mas nunca questionou de onde vinha o dinheiro. Talvez ela também não soubesse. Ou talvez soubesse e nunca me contou. Na manhã seguinte, inventei uma desculpa sobre ter que resolver uns papéis da faculdade e sair cedo. O Banco do Brasil da Rua Augusta ficava no centro, perto da empresa onde meu avô trabalhava. Cheguei lá às 9 da manhã quando abriu. Estava nervoso, suando, com medo de que fosse tudo uma pegadinha ou que a chave não funcionasse. Quando cheguei no balcão e expliquei que precisava acessar um cofre, a funcionária pediu meus documentos e a chave. Conferiu no sistema e confirmou. Cofre 247. Em nome de João Santos, meu avô, mas com autorização para Gabriel Santos, eu. Ela me levou até uma sala nos fundos do banco, uma espécie de cofre forte com várias gavetas pequenas na parede. Inseriu a chave no cofre 247 e pediu a senha no teclado digital. Digitei minha data de nascimento, 1903-1999, e depois a do meu avô, 2 de 3-81-45. A gaveta se abriu com um clique suave. Meu coração estava disparado. Dentro havia 3 envelopes grandes e um pequeno. Abri o primeiro envelope e quase caí para trás. Eram notas de R$ 100, organizadinhas em maços. Contei rapidamente. R$ 20.000. O segundo envelope tinha a mesma quantia. O terceiro também. R$ 60.000 em dinheiro vivo. O envelope pequeno tinha documentos. Escrituras de 2 terrenos numa cidade do interior, uma caderneta de poupança com mais R$ 15.000 e uma carta mais longa, também escrita pela mão dele. Gabriel, este dinheiro é resultado de uma vida inteira de economia. Trabalhei 35 anos como zelador, mas nos fins de semana eu fazia trabalhos extras, pintava casas, consertava móveis, vendia doces que sua avó fazia. Cada real que sobrava, eu guardava. Não contei para sua mãe porque ela sempre foi de gastar tudo, e eu queria deixar algo para você, para seus estudos, para sua vida. Os terrenos eram da sua avó, herdou do pai dela. Valem pouco agora, mas talvez no futuro valham mais. Use este dinheiro para se formar, para ter uma profissão digna. Mas não conte para sua mãe até estar pronto. Ela não entenderia porque eu guardei em segredo. O dinheiro é seu, filho. Faça bom uso. Fiquei ali parado, olhando para aqueles envelopes, tentando processar o que estava acontecendo. Meu avô, o homem simples que sempre viveu com pouco, tinha deixado para mim o equivalente a quase 5 anos do salário dele. Tinha planejado tudo, pensando no meu futuro, na minha educação. E o mais impressionante, tinha feito isso em segredo durante décadas. Cada real que ele economizava era para mim. Cada trabalho extra no fim de semana, cada doce que minha avó fazia para ele vender, tudo era para garantir que eu tivesse uma chance de estudar, de ter uma vida melhor. Saí do banco com os envelopes numa pasta, ainda em choque. Quando cheguei em casa, minha mãe estava fazendo almoço. Ela nem olhou para mim, ainda estava brava por causa da briga do dia anterior. Foi então que tomei uma decisão. Não ia contar sobre o dinheiro ainda. Ia usar parte dele para me formar primeiro, para provar que eu podia dar certo, que não era um fracasso como ela pensava. Queria que ela visse que eu era capaz antes de revelar o presente do meu avô. E você, já passou por uma situação em que descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre alguém?
Já teve uma surpresa que te fez repensar tudo o que achava que sabia? Conta aí nos comentários como foi. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Minha mãe continuava me tratando com frieza, fazendo comentários ácidos sobre minha falta de rumo na vida. Ela tinha começado a falar sobre me colocar para trabalhar como auxiliar de limpeza na empresa onde ela faxinava. Dizia que pelo menos assim eu seria útil para alguma coisa, que ia aprender o valor do dinheiro suado. Quando ela falava essas coisas, eu sentia vontade de mostrar os envelopes, de ver a cara de choque dela. Mas me segurava. Tinha um plano melhor. Usei parte do dinheiro para me rematricular na faculdade e pagar as dependências. 15 mil reais cobriram tudo. Matrícula, materiais, e ainda sobrou para eu me dedicar integralmente aos estudos durante 1 ano sem precisar trabalhar. Mas inventei para minha mãe que tinha conseguido uma bolsa de estudos por bom comportamento e que a faculdade tinha me dado uma segunda chance. Ela achou estranho, mas não questionou muito. Acho que no fundo ela queria acreditar que eu ainda tinha jeito. Comecei a estudar de uma forma que nunca tinha feito antes. Acordava às 5 da manhã, estudava até às 7, ia para a faculdade, voltava para casa, almoçava e estudava mais até dormir. Era como se cada página que eu lia, cada exercício que resolvia, fosse uma forma de honrar a memória do meu avô. Ele tinha trabalhado décadas para me dar essa oportunidade. Não podia desperdiçar. As notas começaram a melhorar rapidamente. De um aluno reprovado, passei a estar entre os 5 melhores da turma. Minha mãe percebeu a mudança, mas atribuiu ao susto de quase ser expulso da faculdade. Ela ainda fazia comentários sarcásticos, mas com menos frequência. Às vezes pegava ela me olhando estudar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Talvez fosse orgulho, talvez fosse desconfiança, mas ela estava começando a ver que algo tinha mudado em mim. Quando chegavam as notas bimestrais e eu mostrava que estava indo bem, ela apenas balançava a cabeça e murmurava algo como: "Espero que você mantenha isso." O primeiro semestre passou voando. Consegui aprovação em todas as matérias com notas altas. O segundo semestre foi ainda melhor. Comecei a me destacar tanto que alguns professores começaram a me oferecer oportunidades de estágio em empresas importantes. Uma professora de finanças, a doutora Regina, me chamou depois de uma aula e disse que nunca tinha visto uma transformação tão radical em um aluno. Perguntou o que tinha acontecido comigo, que remédio milagroso eu tinha tomado. Foi quando decidi que era hora de contar para minha mãe. Não sobre o dinheiro ainda, mas sobre quem estava por trás da minha transformação. Cheguei em casa numa sexta-feira à noite, ela estava assistindo televisão no sofá. Sentei ao lado dela e comecei a falar sobre o vô, sobre como eu sentia falta dele, sobre como a morte dele tinha me abalado mais do que eu conseguia admitir. Expliquei que durante esses meses eu tinha conversado com ele em pensamento, que sentia como se ele estivesse me guiando nos estudos. Ela me ouviu em silêncio, e no final tinha lágrimas nos olhos. Disse que também sentia falta dele, que às vezes era dura comigo porque tinha medo que eu virasse um sonhador como ele, que ela achava que ele tinha sido ingênuo demais na vida. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela contou que meu avô sempre acreditava no melhor das pessoas, sempre achava que trabalhando honestamente tudo daria certo no final. Ela tinha medo que eu herdasse esse otimismo excessivo e acabasse se frustrando com o mundo. Quando ela falou isso, quase contei sobre o cofre na mesma hora, porque percebi que ela estava errada sobre ele. Meu avô não era ingênuo, era estratégico. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando guardava cada real, quando planejava meu futuro. Mas ainda não era a hora de revelar tudo. Queria terminar o curso primeiro. Queria que ela visse que o otimismo do vô tinha funcionado. O terceiro e quarto semestre foram um sucesso atrás do outro. Consegui um estágio remunerado numa empresa de consultoria, comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Minha mãe ficou orgulhosa quando contei sobre o estágio, disse que talvez eu tivesse puxado ao meu avô no fim das contas. Nessa época, ela já tinha parado completamente com os comentários negativos sobre mim. Às vezes, até se gabava para as vizinhas sobre como seu filho estava se dando bem na vida. Se você está acompanhando esta história, se está torcendo para que tudo dê certo, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio me motiva a continuar compartilhando esses momentos que marcaram minha vida.
E acredite, o melhor ainda está por vir. No último semestre da faculdade, aconteceu algo que mudou tudo. A empresa onde eu estagiava ofereceu uma vaga efetiva com salário de R$ 4.000 para quem tivesse as melhores notas e o melhor projeto final. Era uma oportunidade incrível para alguém recém-formado. Eu estava entre os 3 finalistas, mas precisava investir num projeto especial para impressionar a diretoria. Era ali que eu ia usar o restante do dinheiro do meu avô de forma estratégica. Desenvolvi um sistema de gestão financeira para pequenas empresas, algo que eu tinha aprendido a valorizar depois de ver como meu avô tinha controlado suas finanças durante décadas sem que ninguém soubesse. Investi R$ 20.000 do dinheiro que sobrava para criar um protótipo funcional, contratei um designer, um programador freelancer e até registrei a marca. Quando apresentei o projeto para a banca, eles ficaram impressionados não só com a ideia, mas com o fato de eu ter tirado do papel sozinho. Consegui a vaga. Mais que isso, o diretor da empresa, Sr. Maurício, disse que queria licenciar minha tecnologia para usar nos clientes deles. Ofereceu R$ 15.000 pelos direitos, mais royalties de 2% sobre cada venda. Era dinheiro garantido todo mês só por ter tido uma ideia. Naquele momento, olhando para o contrato, pensei no meu avô. Ele tinha trabalhado a vida inteira para juntar o dinheiro que me permitiu criar essa oportunidade. Era como se ele estivesse ali, me guiando mais uma vez. A formatura foi num sábado de dezembro. Minha mãe foi me ver receber o diploma. Estava linda com um vestido que tinha comprado especialmente para a ocasião. Quando chamaram meu nome como um dos 5 alunos com melhor desempenho da turma, ela chorou. Depois da cerimônia, ela me abraçou forte e pediu desculpas por ter duvidado de mim, por ter sido dura demais durante os momentos difíceis. Disse que estava orgulhosa do homem que eu tinha me tornado. Fomos jantar num restaurante que ela escolheu, um lugar simples, mas aconchegante. Durante a conversa, ela começou a falar sobre o futuro, sobre como eu podia ajudar com as contas de casa agora que estava ganhando bem. Falou que talvez fosse a hora de ela diminuir o ritmo de trabalho, que estava cansada de limpar casa dos outros havia 20 anos. Foi quando percebi que chegara o momento. Não podia mais esconder o que meu avô tinha deixado para nós. Contei tudo. Sobre a chave na Bíblia, sobre o cofre no banco, sobre os R$ 75.000 que ele tinha guardado durante anos, sobre como usei parte do dinheiro para me formar, sobre os terrenos, sobre a carta que explicava cada detalhe do planejamento dele. Minha mãe ficou em silêncio por uns 10 minutos, processando tudo que eu tinha acabado de contar. Então perguntou por que eu não tinha contado antes. Expliquei que queria primeiro provar que eu merecia a confiança que ele tinha depositado em mim. Que queria que ela visse que eu não era um fracasso, que podia honrar o sacrifício dele. Disse que agora, com meu emprego garantido e a tecnologia sendo licenciada, nós 2 estávamos seguros financeiramente, que ela podia parar de trabalhar se quisesse, que o dinheiro que sobrou do voo mais o que eu estava ganhando dava para viver com dignidade. Ela começou a chorar, mas não de tristeza. Disse que finalmente entendia por que meu avô sempre parecia tranquilo, mesmo ganhando pouco. Ele tinha um plano, tinha uma visão de futuro que ela nunca compreendeu. Lembrou de como ele sempre falava que eu ia ser alguém na vida, que tinha uma cabeça boa para números. Agora fazia sentido. Ele não estava sendo apenas um avô orgulhoso, estava investindo no futuro que ele tinha planejado cuidadosamente. Naquela noite, quando voltamos para casa, ela pegou uma caixa de sapatos do guarda-roupa e me mostrou outras cartas que meu avô tinha deixado para ela. Cartas que explicavam sobre o dinheiro, sobre por que ele não contava sobre as economias, sobre como ele sonhava ver nossa família prosperar. Numa das cartas ele dizia: "Sei que você acha que sou teimoso por não gastar mais, mas cada real que guardo é um tijolo na construção do futuro do Gabriel. Um dia você vai entender." Descobrimos também que os 2 terrenos no interior estavam se valorizando. A cidade estava crescendo, e um incorporador tinha feito uma oferta de R$ 100.000 por cada terreno. Meu avô tinha escolhido aquelas terras há 15 anos, quando não valiam quase nada, porque sabia que a região ia se desenvolver. Até nisso, ele tinha sido visionário. Hoje, 2 anos depois da formatura, nossa vida é completamente diferente. Minha mãe parou de trabalhar como faxineira
e abriu uma pequena confeitaria com parte do dinheiro dos terrenos, que vendemos por R$ 250 mil no total, muito mais que a oferta inicial. Ela sempre soube fazer doces, aprendeu com minha avó, mas nunca teve capital para investir no próprio negócio. Agora tem uma loja bonita, com 3 funcionárias e finalmente trabalha com algo que ama. Diz que se sente realizada pela primeira vez na vida. Eu consegui comprar um apartamento de 2 quartos num bairro bom, tirei minha mãe do aluguel e trouxe ela para morar comigo. A tecnologia que criei está sendo usada por mais de 50 empresas e os royalties já passaram de R$ 3 mil por mês. Além do salário fixo, que subiu para 6 mil depois da minha efetivação, estou ganhando bem o suficiente para pensar em expandir os negócios. Estou desenvolvendo uma segunda versão do sistema, mais completa, que deve render ainda mais. Mas o mais importante não é o dinheiro. É a relação com minha mãe. Hoje entendemos que aquela briga, quando ela jogou minha mochila no lixo, foi na verdade o momento que mudou tudo. Se ela não tivesse feito aquilo, eu talvez nunca tivesse descoberto a chave na Bíblia. Talvez tivesse continuado sendo um aluno medíocre, sem direção, desperdiçando o sacrifício que meu avô fez durante décadas. Às vezes, o que parece uma tragédia é, na verdade, o empurrão que precisávamos para descobrir nosso verdadeiro potencial. Minha mãe hoje fala do meu avô com admiração, não mais como alguém ingênuo ou sonhador. Ela entendeu que ele era um homem com visão de futuro, que soube jogar um jogo longo quando todos ao redor só pensavam no imediato. Descobrimos que ele tinha estudado o mercado imobiliário da região antes de comprar os terrenos, que lia revistas de economia que pegava emprestado na biblioteca, que anotava tudo num caderno que encontramos junto com as cartas. Ele era muito mais estratégico do que qualquer um de nós imaginava. Todas as semanas vamos juntos ao túmulo dele. Levamos flores, contamos as novidades, falamos sobre os planos para o futuro. Minha mãe sempre termina agradecendo por ele ter acreditado em mim, quando nem eu mesmo acreditava. Diz que ele sabia algo que nós não sabíamos, que eu só precisava de uma oportunidade real para mostrar do que era capaz. O dinheiro que ele guardou durante anos foi exatamente isso, uma oportunidade. A confeitaria dela está crescendo tanto que já está pensando em abrir uma segunda loja. Eu estou investindo como sócio, usando o conhecimento financeiro que desenvolvi. É engraçado como as coisas se conectam. O dinheiro do meu avô me deu educação. Minha educação me deu uma profissão. Minha profissão está ajudando minha mãe a realizar o sonho dela. É como se ele tivesse planejado uma reação em cadeia que só agora estamos entendendo completamente. Semana passada, mexendo nas coisas dele que guardamos, encontrei outro caderno pequeno onde ele anotava seus pensamentos. Numa página estava escrito: "O Gabriel vai entender um dia que dinheiro não é para gastar, é para multiplicar oportunidades. Quando ele descobrir o que deixei, vai saber que eu sempre acreditei nele, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo." Ler aquilo me fez chorar. Mesmo depois de morto, ele ainda estava me ensinando sobre vida, sobre planejamento, sobre acreditar no futuro. Hoje entendo que meu avô não era apenas um zelador que economizava dinheiro. Ele era um investidor, um visionário, um homem que entendeu que a verdadeira riqueza não é o que você ganha, mas o que você constrói para as próximas gerações. Cada real que ele guardou foi um voto de confiança no meu futuro. Cada trabalho extra que fez aos fins de semana foi um tijolo na construção da nossa nova realidade. A lição que aprendi é simples. Nunca subestime o poder de alguém que joga o jogo longo. Meu avô esperou décadas para que eu descobrisse seu presente. Planejou cada detalhe, pensou em cada possibilidade. E quando chegou a hora certa, quando eu mais precisei, tudo estava lá me esperando. Às vezes as pessoas mais simples são as mais sábias. Elas só estão jogando um jogo que os outros não conseguem ver. Se você chegou até aqui, se esta história te emocionou, se você também tem alguém na sua família que acredita em você mesmo quando você não acredita em si mesmo, deixe um comentário contando quem é essa pessoa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que miracles acontecem quando menos esperamos. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui você encontra mais histórias de pessoas que descobriram que o futuro pode ser muito diferente do presente, desde que alguém acredite o suficiente para plantar as sementes certas.